Oi, gente! Hoje nós vamos apresentar sobre máquinas elétricas. Nós somos o grupo J. Meu nome é Júlia. Temos aqui também comigo o Gabriel, a Mariana e o Samuel. Bom, essa experiência 4 é a parte prática, né? Nós vamos falar sobre o motor e também sobre o gerador. E no final a gente vai ter também a simulação que a gente preparou. Todas essas partes vão estar interligadas, né? E aí a gente vai conseguir passar por cada etapa e mostrar no final a gente acendendo uma luzinha, né? Um LED. Para começar a falar sobre motor elétrico, eu quero convidar a nossa querida Mariana. E aí, Mari, vem contar pra gente um pouquinho e explicar pra gente o que é um motor elétrico? Perfeito, Júlia. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho a introdução sobre o motor elétrico, né? Basicamente, o motor elétrico é um dispositivo baseado no eletromagnetismo que converte energia elétrica em energia mecânica, gerando movimento através da interação de uma corrente elétrica e de um campo magnético. Essa interação ela é conhecida também como a força de Lorentz, que a gente também já falou um pouco em outros experimentos aqui de eletromag, cria um movimento de rotação que pode ser aproveitado para várias aplicações. Nesse experimento específico que a gente fez, né, a construção do motor elétrico, a gente fez um motor simples, usando materiais bem acessíveis que a gente vai mostrar para vocês, para demonstrar de uma forma prática e didática também como a corrente elétrica, quando ela passa pelo fio, no nosso caso o fio de cobre, e esse fio de cobre estando imerso num campo magnético, né, que a gente vai mostrar também que foi a interação com os ímãs, provoca um giro do motor, né? E aí a gente consegue ter essa aplicação melhor vista e o motor funciona. Aí a gente deixou uma imagem de um motorzinho. É mais complexo esse motorzinho aí do que o nosso e eu vou mostrar para vocês agora um pouco da etapa de construção. Começando então com os materiais que a gente usou, que eu deixei listado, que são fio de cobre, papelão, o fio de cobre para fazer as bobinas, né? Esqueci de falar. Papelão para fazer a base. A gente também usou uma partezinha de madeira, mas esse material da base é completamente opcional. Você pode fazer da forma com que você achar melhor. A gente também usou um palito de churrasco para ser basicamente o eixo, né? Que ia ficar grudada basicamente a bobina aí para ela poder girar. A gente usou dois clipes de papel. Não tá aí na imagem, mas depois eu vou mostrar pra frente na imagem mais na frente como que a gente usou esses clipes de papel. Uma plaquinha de cobre, não precisa ser uma placa de cobre muito grande. Pode ser uma plaquinha de cobre pequena, ou você também pode usar, se você quiser, uma latinha. Você pode recortar a latinha e lixar, e vai servir também para o propósito que a gente quer nesse caso. A gente usou fita, cola quente, super bonder e dois ímãs grandes, que eu também vou mostrar para vocês melhor na próxima imagem. Que eu vou mostrar também agora. Aí tá o vídeo do nosso motor elétrico já funcionando. Pode deixar ele passando aí também. Na verdade, dá uma pausa só pra eu explicar dessa parte aí da esquerda, mais ou menos, tá? Vou explicar basicamente a montagem. Pra base, a gente usou essas dois quadrados de papelão, né? E a gente fez um furinho neles pra passar o palito de churrasco. Como vocês podem ver, a gente deixou ele bem presinho assim, a gente até colocou um apoiozinho assim do lado pra esse papelão ficar bem grudado. E a gente também passou fita crepe pra impedir com que o palito de churrasco fique, tipo, movendo de posição assim. Então a gente prendeu com fita crepe. Não ficou tão boa essa parte ali depois que ele soltou um pouco, mas se colar direitinho, ele impede que o palito de churrasco fique mexendo e atrapalhe o motor a girar, né? Tá, aí agora a gente também fez a bobina, né? Nesse caso, a gente tinha tentado fazer com três bobinas, só que ficou um pouco. Tinha ficado um pouco grande demais e aí tava acabando o material também. Aí, pra não gastar tanto material, a gente optou por fazer duas bobinas só. Aí, a gente fez duas bolinhas pra girar essas bobinas, nessas duas bolinhas, de papelão mesmo.
Cada uma, se eu não me engano, tem 4 centímetros de diâmetro. E aí eu fiz 4 pequenos Vzinhos ali, ó. Pode apontar ali pra mim, Júlia, por favor? 4 Vzinhos nessas bolinhas, aí, ó. E aí você vai girando a bobina. E aí você gira, vai ficar uma assim e depois a outra. E aí é isso, basicamente. Aí a bobina já tá feita. Eu também passei Super Bonder pra deixar o papelão duro, é importante lembrar. Aí a gente passa essas duas negócios, esses dois círculos, o palito e cola no palito, né? É importante lembrar que você cola o palito nos círculos e na bobina. E essa parte aí é importante, mas você vai pegar o fio. Quando você fizer a bobina, vão sobrar os fios, né, de cobre, as extremidades do fio de cobre. Para cada extremidade que sobrar, você só vai conectar elas opostas. Então, por exemplo, tem essa bobina aí que tá. Essa bobina aí que tá. Essa aí, isso. Por exemplo, essa bobina aí. Essa daí era o início dela. E você enrola no na plaquinha de cobre. Então, isso daí que tá aí que a Júlia tá apontando é a plaquinha de cobre. Então, você corta a plaquinha de cobre e você dobra ela e aí você enrola a extremidade da bobina nela. E você faz isso na ordem, certo? A ordem é basicamente uma extremidade oposta à sua outra extremidade da sua respectiva bobina. Eu tô explicando bem essa parte porque pra gente foi um pouco confuso, né? Na hora saber a ordem. Então, para as pessoas que forem ver o vídeo e fazer o experimento, já tô explicando aqui bem direitinho. Então, basicamente desse jeito. É importante lembrar que a gente colou essas plaquinhas aí de cobre com Super Bonder. E a gente também passou fita crepe pra aumentar um pouquinho. Fita crepe no palito, né? Pra aumentar um pouquinho a altura. E é importante lembrar que essas plaquinhas de cobre não podem se encostar umas nas outras. Mas tem que deixar um espacinho bem pequeno nelas. Então, basicamente é isso. Então, se você mexer ali no palito do jeito que ele tá, ele vai girar, a bobina vai girar junto. E essas plaquinhas aí estão presas, então também vão girar. E vai ficar tudo certo. Aí, agora só uma coisa que a gente fez pra automatizar, né? Pra gente não precisar ficar segurando os fios conectando o gerador, né? A fonte. A gente colocou 2 clipes de papel, a gente abriu eles. E aí fica um clipe aqui de um lado e um clipe do outro. Um no negativo e um no positivo. E aí, quando girar, vai passar pelos dois. Isso. Ficou bom, aumentando. Aí, ó, tá vendo? Aí fica um de um lado e um do outro, aí ele vai girar e aí vai criar faíscazinha ali e o motor vai funcionar. Então é basicamente esse daí o funcionamento. O que tá ali perto dos clipes é só um apoio que a gente fez pra ficar da altura certa, então é completamente opcional, é só pra automatizar. E agora pode mostrar o vídeo, Júlia. Pode voltar do início e mostrar. E os ímãs a gente botou do lado, né? Porque a configuração da nossa bobina precisou que os ímãs ficassem do lado. Então, se você for fazer uma bobina diferente, provavelmente, talvez, você tenha que ficar mexendo um pouco o ímã para ajustar a posição correta, porque o campo magnético, né, que vai formar em volta, que vai interagir com a corrente elétrica da bobina, pode interferir no seu experimento. Então é importante sempre ver aí a posição dos ímãs. E aí, é isso. Aí tá vendo aí que a gente... os jacarezinhos, né, da fonte, a gente só conecta nos clips, na parte de baixo dos clips. E aí não tem perigo nenhum e funciona perfeitamente. E é isso, basicamente, eu acho. Mari, é muito interessante falar, né, que, tipo assim, ele gira bem rápido, né? Gira muito rápido. Quanto mais perto eu chegava o imã, mais rápido ele girava. Ficou Muito muito rápido o interessante. nosso. E agora eu queria chamar para falar um pouquinho sobre gerador o Gabriel. E aí, Gabs, vamos falar sobre gerador? Lógico. Bom, pode passar. O gerador ele funciona assim de uma forma relativamente parecida em relação com o motor.
A única diferença ali é que em vez de ser a lei de Lorentz que rege essa parte, é mais a lei de Faraday. E onde, assim, o gerador ele vai funcionar, né? Convertendo energia mecânica, energia de alguma outra fonte, eólica, por exemplo, em uma energia elétrica, e aí por meio de indução eletromagnética. E nesse experimento aqui a gente vai usar aquele mesmo motor que a Mari explicou para poder fazer o gerador. Então vai ser com bobina, aí vai fazer ele girar ali e tudo mais, e ele vai acabar gerando energia elétrica de novo. Então o que a gente vai estar fazendo aqui basicamente é transformar energia elétrica em mecânica e depois em elétrica de novo. Mais ou menos esse processo. Então vai ser assim que nosso gerador funciona. E a gente vai usar ele para poder acender um LED e provar que a gente consegue fazer essa manipulação toda, né? De, de correntes, de forças eletromotrizes e tudo mais. Pode passar, por favor. Como eu falei para vocês, né? A gente basicamente usou o motor para poder fazer o gerador. Então os materiais que a gente precisou foi só os materiais necessários para fazer essa bobinazinha ali que tá na mão da Júlia, que tá no vídeo, no caso, na mão da Júlia. E aí aquela bobinazinha ali, o que a gente faz com ela, né? Ela é um parafuso, a gente, tipo, colocou, fez a bobina em volta desse parafuso, aí usou fita crepe, né? Usou fita isolante, colocou uns ímãs ali na ponta também, e colocamos um LED nela. Você conseguir dar um zoom aí nela, por favor, Júlia? Meu LED tá bem pequenininho. Aí, ó. É. Aí basicamente a gente fez todo esse processozinho aí, fez esse aparatozinho pra poder usar isso, né, com os ímãs que tem ali na ponta. Tem ímã tanto nessa bobinazinha quanto naquele palito de churrasco que a gente tava usando. Então a gente coloca esses dois ímãs aí e usa esse campo magnético para poder fazer com que a corrente induza corrente nesse LED. Deixa eu passar, por favor. Assim, aqui dentro dessas fitas é que não aparece, mas tem ímãs aqui dentro. A gente envolveu em fita para ele não escapar ou sair do lugar, enfim. Se eu não me engano, são 3 ímãs que a gente colocou ali, 3 ou 4. A gente usou Acho que dois. são 2 só? Mas Só são dois 2 ali era. e um na bobinazinha, não é? Ah, acho que sim. Então, é por isso que eu tava falando que são 3. Mas importante Bom, pode lembrar passar. que nesse caso a gente só pegou mesmo o gerador para analisar, né, como ele foi feito, porque o professor ele Uhum. disponibilizou dois É, geradores pra gente testar, né? Então talvez disponibilizem, ele enfim. são 2 ímãs. Inclusive, esse primeiro vídeo é com LED vermelho e o segundo é com LED amarelo. Então, É. foi basicamente esses 2 geradores que o professor entregou pra gente. Aí vocês veem aqui no começo, a gente tem que dar uma forcinha ali pra poder fazer ele rodar, mas depois ele roda sozinho com a energia. E ele converte, né, de novo com essa energia mecânica que ele tá gerando. Vai ter uma perturbação ali no campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético ele vai gerar vai induzir corrente nessa bobina com LED. Então, basicamente, o que acontece, né? Quando você tem uma perturbação do campo eletromagnético por causa de movimento, você acaba gerando essa indução aí e você consegue gerar eletricidade em outros pontos. E aí, como o LED amarelo é um pouquinho mais fraco, mais difícil de ver, mas o vermelho fica bem claro que está sendo induzido ali a corrente pelo gerador. Então, basicamente, o gerador é isso. Ele vai pegar esse gerador especificamente. Ele pega energia elétrica por meio da fonte, né, dos jacarezinhos, transforma essa energia elétrica em energia mecânica girando aquele eixo ali. E aí, baseado nisso, ele vai lá depois transforma energia elétrica de novo com indução eletromagnética. Basicamente é assim que ele funciona. É isso, pode passar. Agora a gente vai convidar o Samuel para poder explicar para a gente, né, sobre a simulação do motor PMSM. E aí, Samuel, introduza para a gente. Então, como a Júlia explicou, nessa simulação, como é uma simulação para um motor PMSM, é uma sigla do inglês, tá? Só que para tradução fica assim entendido como motores síncronos de ímãs permanentes. Ele é um motor assim que apresenta várias vantagens comparados com o motor que a gente fez. Devido à dificuldade de construção, ele é um pouco mais complicado assim de fazer. A gente optou pela simulação para a gente, assim, pelo menos apresentar as vantagens e as desvantagens que tem. A primeira desvantagem, obviamente, é a dificuldade de construção, mas em termos de vantagens, ele tem, por exemplo, menos desgaste mecânico, porque ele é um motor que não tem escovas, tá? As escovas são aquela parte, aquelas bobinas que a gente fazia de arame. Nesse caso aqui a gente não tem. Então, já é uma vantagem porque você não tem desgaste mecânico, que é o modelo que a gente fez. Só que ele é como eu falei, né? Ele é um motor mais difícil de você construir, tá? Então, eu citei aqui as características principais dele, que é o rotor é composto de componentes,
o estator é composto por eletroímãs e não é necessária a utilização de escovas. É o que a gente chama de motor não escovado. E para contextualizar isso, para mostrar um pouco assim dos resultados que ele tem, eu vou fazer uma simulação no Soft Maxwell e vou apresentar para vocês. Vou colocar o vídeo aqui no link da descrição. Bom, é muito bom, Samuel. É bom salientar, né, que vai estar aqui na descrição do vídeo. O outro vídeo com a simulação que o Samuel fez. É bem bonitinho, tudo lá, passo a passo. E agora, vamos discutir, vamos para uma conclusãozinha. E aí a gente pode discutir tudo, né? A gente compreendeu, né, como a energia elétrica ela pode ser convertida em movimento rotacional por meio da força magnética, observando na prática o funcionamento de um motor elétrico simples. A gente construiu um motor caseiro utilizando fios, ímãs e corrente contínua e visualizamos a atuação direta da força de Lorentz sobre o condutor. Também exploramos o funcionamento de um gerador, onde o movimento da bobina dentro de um campo magnético induziu corrente elétrica. E a gente registrou o acendimento de um LED, né, como evidência da conversão de energia mecânica em elétrica, conforme previsto pela lei de Faraday. As experiências tornaram concretos os princípios de indução eletromagnética, motor e gerador. Reforçamos conceitos com observações diretas e acessíveis do eletromagnetismo. E agora, eu gostaria de perguntar para Mari. Mari, nos conte alguma coisa legal da sua parte, da parte que você apresentou para a gente aqui hoje, claro, mas como foram todos nós quatro que fizemos. Eu gostaria de saber de você uma parte legal sobre o experimento que você apresentou hoje. Então, acho que de todos os experimentos que a gente fez, e acho que a maioria vai concordar, o motor com certeza foi o mais gratificante de todos. Não só porque ele girou muito rápido, como ele funcionou muito bem. E a gente tava tentando fazer o de 3 bobinas, a gente ficou um pouco frustrado que ele não tava dando certo. A gente percebeu que ele tava muito grande, muito pesado, né? E as dimensões não estavam certas, e aí ele não tava conseguindo girar. E aí a gente automatizou ele o máximo possível. Então a gente não precisava nem ficar segurando os fios e as fontes, né? A gente só deixava ele lá, os clips trabalhando, a gente só dava um pequeno empurrãozinho assim. Tanto que no final foi até muito fácil, a gente não precisava quase nem empurrar ele. E ele já ia funcionando muito rápido. Então, pra mim, essa foi a parte mais incrível. E eu achei que ele ficou muito lindo. Então, achei que essa foi a parte mais bacana, assim mesmo, do experimento. Eu acho que uma das coisas mais evidentes, assim, dessa matéria toda foi, com certeza, as surpresas que a gente teve. Porque, assim, a gente sempre acha que não vai dar certo ou que o efeito que aquilo vai ter é, tipo, muito, muito simples. Mas quando você vê que não é tão simples, tipo assim, a gente não achava que ele ia rodar tão rápido. E, assim, ele rodava muito rápido, ao ponto de onde ficavam os dois clipes, assim, começar a ficar fluorescente. Então, assim, girava muito, muito rápido mesmo. Isso que a gente nem colocou, tipo, tanta coisa ali, né? Isso é bem legal. E Eu queria falar agora, também dois detalhes técnicos ali também na parte do motor elétrico, que são a primeira coisa é que assim, muitos motores você tem que dividir em dois lados, o lado positivo e o lado negativo, quando você for fazer essas conexões com as placas de cobre e tudo mais, né? Nem sempre, né, no nosso caso não precisa, mas alguns motores precisam. Se você for dividir, a que não pode encostar uma na outra é a parte positiva. A placa de cobre da parte negativa ela pode ser contínua, os fios podem ficar todos juntos, não tem problema. Mas a parte positiva tem que ser separada. E outra coisa que eu queria falar também é que é importante lixar a ponta dos fios de cobre para que ele consiga tirar aquele esmalte ali que tem e funcionar direitinho. Eu acho que os clipes que a gente usou ali também para poder conectar tem que ser lixados também, mas eu não tenho certeza. Sim, mas não Lixar só também, né? o fio de cobre e o clipe, também as plaquinhas de cobre, né? Que a gente usou. Isso, de Ou cobre a sua também. latinha, enfim. eu acho que os importante. clipes a gente não lixou, não precisou. A gente lixou um Eles não pouco. estão esmaltados. Eu acho que a gente lixou um pouco. Só que foi muito pouco em comparação com o tanto que a gente lixou o fio de cobre. Uhum. Mas a gente só lixou pra garantir, Inclusive, né? Porque caso o aí você queira importante testar, né, é se testar isso. funciona, é só você usar um multímetro para poder você ver se tá passando condutividade.
Aí você pode ver se tá lixado direitinho, se tá conduzindo ou não. Só usar um Exato. multímetro que aí você consegue descobrir se precisa lixar mais. E você, Gabriel, já que tá falante aí, fala pra gente uma coisa legal sobre a parte que você apresentou. Cara, eu achei muito interessante isso, assim, que geralmente, né, esse tipo de gerador não seria o gerador mais eficiente, porque ele tá transformando energia elétrica em mecânica e depois em elétrica de novo. Mas tem muitos geradores aí que funcionam muito bem, que são geralmente a base de gasolina. Então, eles pegam lá e geram energia elétrica com base, como se fosse um motor mesmo de carro, alguma coisa assim, que acaba gerando uma energia elétrica depois. Em muitas casas, principalmente assim, alguns prédios também, tem esses geradores a gasolina, caso caia a energia, eles consigam ligar, né, o gerador e fazer com que funcione. Isso é muito comum também em hospitais, né? Porque é uma coisa que tipo não pode ficar sem as máquinas não podem parar de funcionar, não, senão as pessoas morrem. Então acaba que tipo tem que ter esses geradores tipo no mercado, no mercadão, no hospital, para que acabe se cair a luz não dê tanto problema. Então o gerador é uma coisa que é muito útil, ele pode até estar salvando vidas aí, como eu falei, e a gente, é muito legal a gente poder ver na prática assim, como é que ele funciona, como é que liga um LED. No nosso caso, o nosso gerador é mais fraquinho, mas um gerador assim mais potente, ele consegue gerar muito mais energia e abastecer um prédio inteiro e tudo mais. Ah, muito legal. Muito legal mesmo ver como isso impacta na nossa vida, né? No dia a dia, na vida de outras pessoas. Isso é muito, muito bacana. Alguém quer comentar mais sobre essa parte? A gente. Então, sobre a construção do motor, eu acho que a parte que mais me chamou a atenção foi a primeira vez que ele funcionou, né? A gente tentou algumas vezes, acho que mais de 4 vezes, só que ele não funcionou. E tava eu e a Mari lá no laboratório, aí eu lembro que, como a gente tinha, toda hora tava saindo das plaquinhas, né? Ali perto do motor, tava saindo toda hora, aí eu dei a ideia de colocar um clipe assim, para evitar que saísse. E a gente conseguiu controlar o eixo também, para não sair do motor. Aí, na hora que eu fui ligar, eu lembro que eu tava sempre aumentando a corrente, a voltagem. Aí eu tive que aumentar a voltagem, aumentar a corrente. E a gente teve também que deixar o polo sul e o polo norte, né, do ímã, de forma que tivesse atração. E a gente conseguiu entender o funcionamento do motor. Foi uma coisa assim, muito interessante, porque funcionou primeiramente, né? Então foi um momento assim muito bom, tipo, a gente tentou várias e várias vezes, não tinha dado certo, mas de forma prática assim, entender o funcionamento de um muito interessante mesmo. Eu gritei de felicidade na hora que funcionou, até assustei o pobre do técnico que tava ali atrás. Não entendeu nada, mas é que a gente. Eu tava quase desistindo, na verdade. Eu tava pronta pra fazer uma outra bobina ali já tava pegando os negócios pra soldar a bobina que eu já tinha. Falar, isso aqui não tá funcionando. Eu já tava chateada. Aí o Samuel falou: "Não, vamos tentar mais uma vez". Eu falei: "Tá bom, é a última vez que a gente vai tentar, é a última vez". Aí deu certo. Nossa, foi tão bom. É muito bom. Outra coisa É, também que eu lembrei é que acho que o professor até elogiou na hora. É, acho que a maioria dos grupos teve que soldar, né? A bobina na plaquinha de cobre. Só que a gente não soldou. A gente já não queria soldar muito e também dava pra deixar de um jeito mais eficiente, né? Que não precisaria soldar. É Você mais só simples também, né? é mais simples, você só dobra um pouquinho o alumínio e você enrola. E eu acho que essa parte ajudou bastante a gente, porque não só a gente teve toda. A gente não perdeu o tempo soldando, como ele também ficou muito eficiente. Até pra se você tiver na dúvida qual a ordem que você vai colocar, dá pra tirar facinho. Se você vê que tem algum problema ali, você consegue tirar o fio, você consegue lixar ele de novo se precisar. deixa Então eu é um voltar para jeito muito mostrar a bom. parte que a Mari está falando, porque ela é bem importante. É. Então, assim, é uma alternativa para você não precisar soldar. E é muito interessante também ali, ó. Você Essa só parte amarra daqui, ó, isso. A tá gente vendo que só a gente só amarrou. E você pega volta. aqueles alicates, só pra manuseio mesmo, você dá uma apertadinha, né? Pra ele não ficar saindo, importante. Mas enfim, É. é isso aí. Uma dica pra vocês que pensam em fazer um motor elétrico caseiro. Samuel, e sobre a sua simulação? Conta pra gente uma coisa, uma curiosidade, alguma coisa que você achou durante que você estava da sua apresentação. Eu acho que ele já botou no vídeo da descrição. É lá o detalhe bem. É, Expliquei tudo lá. tá bem detalhado lá.
Mas a gente vai botar na Então, descrição, bem direitinho, né? Então, assistam também, é bem bacana. Percam. Nossa, é sempre bem legal, né? A gente consegue ver aqui aqueles gráficos lá, aquelas. É, É muito mais ilustrativo, né? Quando você vê na simulação, você consegue ver os vetores, é mais bonitinho assim. Então eu recomendo muito que vocês assistam também para poder ver essa parte mais artística, mais ilustrativa dessa prática toda aqui. sim, sim. Exato. Então, acho que é isso. Essas são as nossas referências do trabalho de hoje. E é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.